Amados, o que você faria se você estivesse atravessando uma crise, numa situação dificílima, numa terra onde havia fome, seca, uma crise terrível, e Deus lhe desse uma ordem que aos teus olhos parecia contrária a todas as tuas expectativas? Qual seria a tua atitude? Obedecer a Deus? Desobedecer? Arriscar? Qual seria a nossa atitude? Pois isso aconteceu na Bíblia também. No livro de Gênesis, capítulo número 26, está escrito assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina na terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente com as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Amados, veja bem, não parece meio contraditório? A Bíblia diz que havia fome na terra, uma seca terrível. Tudo que se plantava morria. Não havia chuva, a terra estava trancada de seca. Então Isaque desce com a sua família para um território onde o povo era praticamente quase inimigo dos judeus. Desce para a terra de Abimeleque e os filisteus. Mas a intenção realmente de Isaque não era ficar ali em Gerar. A intenção dele era ficar alguns dias ali e descer para o Egito, porque ele sabia que no Egito havia celeiros. O Egito naquela época era uma terra produtora e que, além de produzir, guardava em celeiros, para épocas de crise e dificuldade. Então a intenção de Isaque era pegar a sua família, ficar um tempo lá em Gerar e depois descer para o Egito, para se alimentar, até passar a crise sobre a sua terra e voltar ao seu povo. Mas quando ele está entrando lá em Gerar, na terra dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, mas habita na terra em que eu te disser. E agora? O que você faria? Você está agora na terra onde você não é bem quisto, uma terra dos inimigos, uma terra também que está enfrentando a mesma seca que a tua terra. E agora? Você fica em dúvida. A minha terra está enfrentando uma grande seca e fome. Aqui em Gerar está a mesma coisa. E o pior, aqui eu estou num território onde não é o meu povo. Pelo contrário, é um povo inimigo. A minha intenção é descer para o Egito. Mas o Senhor me aparece e disse para mim habitar aqui. E disse mais: peregrina, mora nessa terra, vive nessa terra por um tempo, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Amados, como é difícil obedecer a Deus. Sabe por quê? Nesse momento, nós tendemos a olhar com os olhos da carne. Isaque deve ter olhado e falado: meu Deus, mas Deus deve ter se enganado. Primeiro, que eu estou numa terra onde eu não sou bem quisto, na terra dos filisteus. Segundo, a terra está tão seca como a minha terra. E o único lugar que tem um pouquinho de esperança é o Egito. E às vezes Deus nos coloca nesse tipo de prova. Estamos num lugar que parece que não tem saída.
E Deus nos coloca num lugar que parece que é mais difícil ainda. E agora? Ficar nesse lugar ou insistir naquilo que está na nossa mente? Porque o que é a fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Aos olhos de Isaac, o Egito seria a resposta. Mas Deus manda ele ficar na terra dos seus inimigos, lá em Gerar, e peregrinar, morar, plantar ali, porque ele, o Senhor, seria com ele e o abençoaria. Qual seria a tua atitude? Hoje muitas pessoas fogem, mudam, enfrentam uma prova, não pede direção a Deus, a coisa está difícil. Desculpa, sai de um barco furado para entrar num barco podre. Terra, Ravassubi, Andarai, Kelebesei, Enefasta. Muda de igreja, porque acha que está sendo perseguido e entra numa situação pelo qual é pior ainda. Reminiqueve, Andovas, Semenefasta. Deus mandou você ficar, porque você está insistindo em sair. Deus está lhe dando uma ordem, permaneça. Porque você quer tentar? Ah, mas pastor, Deus não deve ser Deus, porque olha, aqui está tão seco como lá. Como é que eu vou plantar numa terra em que a terra está rachada? Ei, Deus mandou você ficar. E Deus ainda lhe prometeu que a tua semente darei todas as terras e confirmarei e te abençoarei. O que você faria? O que eu faria? O Egito parece que é a resposta. O celeiro está lá. A abastança está lá. Mas Isaac preferiu obedecer a Deus. Ainda que aos teus olhos aquela terra era uma terra que parecia não ter resposta no meio de seus inimigos. Mas a Bíblia diz que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu, sabe quanto naquele mesmo ano? 100 medidas. Veja bem, porque o Senhor o abençoava. Ei, sabe qual é o resultado da colheita? Obediência. Sabe qual é o resultado da colheita? 100 por 1. Obediência. Fique onde Deus te mandou ficar. Ah, mas pastor, ali não tem emprego, ali não tem nada, a terra está seca, ali tem fome, e eu estou sabendo que lá no Rio Grande do Sul, estou sabendo que nos Estados Unidos, estou sabendo que você, irmão, se Deus mandou você ficar, fique. Foi o que o Senhor disse, Lamanávia, peregrina nessa terra e não desça para o Egito, Ravassubilequédia, e pela sua obediência, semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Esta é a palavra para você hoje. Tome uma decisão e obedeça a Deus, porque você vai colher 100 por 1 em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as duas consolações do Espírito Santo repouse e esteja para presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.